afirmar o que crê e defender sua fé. E você conseguir entender, quando a pessoa estiver falando, quanto que ela mudou o foco. Então, pegando aqui uns pedacinhos, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, gosto muito dele, ele vai falar sobre a salvação. E ele vai começar muito bem, certo? Só que no final, ele escorrega. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui? Deixa eu ver. Se as motos deixarem, treva tudo. Está escrito que uma vez salvo, sempre salvo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Por exemplo, João 6, 47. Em verdade, vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. O verbo terei está no presente indicativo. Por exemplo, eu tenho essa caneca na mão. Eu não tive, eu não terei. Eu tenho. Quem é que tem a vida eterna? Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus tem o quê? A vida eterna. Quem está falando isso? É Jesus. Jesus pode mentir para mim? Não. Então, se eu disse que eu tenho, eu tenho. Mas vamos lá, vamos para João 10. Está escrito assim, versículo 27. Está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Quem está falando isso? Jesus. Ele pode mentir? Não. O que ele está dizendo? Que as ovelhas dele ouvem a sua voz, seguem a ele dá a elas a vida eterna. Ninguém vai arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Isso é o que? Segurança. É por isso que o Apocalipse capítulo 13 diz que o mundo todo, as nações todas vão adorar o anticristo quando ele surgir, exceto os que têm o selo de Deus, o nome escrito no livro da vida. Ou seja, Jesus não vai perder nem um cordeirinho para o diabo, para o anticristo. A garantia da salvação, a segurança da salvação é uma doutrina gloriosa, bendita, que traz alegria. A pessoa, não, mas se eu estou seguro, então deixa eu viver no pecado, né? Estou seguro, para que eu vou viver a vida de santidade? Quem quer fazer promoção do pecado, nunca nasceu de novo. Deus não nos escolheu no pecado, Deus nos salvou do pecado. Onde está escrito que uma vez salvo, sempre salvo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Por exemplo, João 6, 47. Em verdade, vos digo, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. O verbo. Então o rapaz pergunta para ele, né, sobre a salvação. Aonde está escrito que uma vez salvo, salvo para sempre? E ele abre a Bíblia, mostra os textos aonde mostra que a salvação está no presente. Ou seja, se você tem. Porque tem escrito na Bíblia que você já foi salvo, está sendo salvo e será salvo. De novo, você vai encontrar texto onde está escrito salvação no passado. Vai ter texto dizendo que você está sendo no presente, e vai encontrar texto que você será no futuro. Por quê? Porque no Espírito eu já fui salvo. Então a salvação está no passado. Na minha alma eu estou ainda sendo salvo. E no corpo eu serei salvo. Então quando pergunta para ele, ele vai defender claramente, com vários versículos. Gosto muito dele, porque ele consegue, né, tem uma mente muito boa para versículo, ele guarda o versículo, ele abre a Bíblia o tempo todo. E ele defende que realmente é salvo, não tem como se perder. Mas o cara pergunta assim: mas e as pessoas que continuam pecando e desviaram? Sabe o que ele vai falar? Essa nunca teve salvação. Estava no meio de nós, mas não era os nossos. E eu te pergunto, está certo isso? Porque se a salvação é por fé, porque eu creio, quando que eu sei que eu creio de verdade? Qual é a certeza? Presta atenção. Qual é a certeza que você creu e foi salvo? Se amanhã se desviou? Essa é a pergunta que o cara fez. Como que uma pessoa que estava salva pode ter desviado e voltado para as drogas? A gente já explicou isso aqui já. Mas ele não consegue defender. Ele tem o seguinte: se a pessoa estava na igreja, estava pregando, estava fazendo louvor, estava aqui, né, ceando, e aí foi para o mundo, ela nunca foi salva. É o que ele está falando. Porque é impossível uma pessoa que foi salva voltar para a prática do pecado. Não tem nada a ver. Primeiro, a salvação não envolve pecar ou não pecar. O que envolveu? Entende? Porque a gente tem que entender que a salvação ela se divide em 3 fases. Por que a pessoa peca ainda?
Entendeu? Ela não foi liberta ainda de algumas coisas. Estava explicando isso para minha esposa, eu falei assim, a Bíblia diz em Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem em mim. Em meu nome falarão novas línguas, ser batizados com o Espírito Santo. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. E se colocarem, se tomar alguma coisa do motivo, não, nada lhe acontecerá. Só que também está escrito na Bíblia que tinha pessoas que profetizavam, expulsavam demônio, e eles não entraram no reino. Não tem a ver com salvação. Eu preciso que você entenda isso. Você não pode ter dúvida disso. Você precisa explicar isso para as pessoas. Porque, a dúvida, pastor, escreveu livro, grande homem de Deus, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória. Não estou falando mal dele não, é um grande homem de Deus. Só que ele não consegue ter, porque está estudando ali dentro da doutrina, eles não conseguem entender que uma pessoa que é salva, ela pode estar no mundo do pecado amanhã. Porque a salvação não é comportamento, é um presente. Eu posso te dar um presente hoje, amanhã você se perder. E o presente não é condicionado a você pecar ou não pecar. Porque eles entendem que salvação, que é impossível que uma pessoa que foi salva, amanhã está rodando no pecado. Quem já ouviu aqui o testemunho do apóstolo Luiz Hermínio? Quem já ouviu? Vocês também não ouvem nada, hein? Já ouviu? Oi? Tem ideia? Eu só vou falar uma partezinha. O pastor Luiz Hermínio é um dos maiores apóstolos do Brasil. Um grande homem, tem uma igreja, todo ministério muito grande. Realmente tem uma unção muito grande sobre ele. E ele foi criado na igreja, também eu acho, se não me engano, ou é quadrangular ou presbiteriano. Essas duas igrejas dele. Família dele lá. Os pais se separaram e ele não aguentou a barra, desviou. Tinha seus 17 anos de idade. 17 para 18 anos. Foi para o crime, foi para o mundo das drogas. Vender droga. E aí, enquanto ele vendia droga, ele ficava cantando os louvores da igreja. Foi na cruz, onde um dia eu pensou que era bem vendendo droga? Está aqui, Tem? Vê se você acha. A pessoa está ali, só um movimento. Opa, uma dólar? Trocou para 50? O cara está lá. Aí vem ele aqui, trocou para 50. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Aí o traficante falou assim: rapaz, você está vendendo droga? Sim, o traficante. Você está cantando o hino da harpa aí, rapaz, hino de crente aí. Eu sou crente. O cara ficou doido. O cara falou assim: que negócio é esse, rapaz? Você está aqui, está com a harpa armada aí, rapaz, está vendendo droga? Não, eu sou crente. Olha o que ele falou: no meu corpo, eu até posso ser escravo do pecado e de Satanás, mas na minha alma, no meu espírito, eu só adoro a Deus. Só Ele. É isso que o pecado faz. Até possa ser que o pecado te escravize. Você ainda fuma, você ainda beba, você é linda, você rouba, você se prostitui. Até possa ser. Porque o pecado ainda habita no nosso corpo. E é por isso que nós precisamos o quê? Da salvação, a última parte da salvação, que é a redenção do corpo, que é a transformação do corpo pecador num corpo glorificado, para que o pecado seja, de uma vez por todas, expulso de nós. Agora, não adianta nada Deus te dar um corpo purificado se a sua alma ainda não se converteu. E como é que a alma se converte? Como é que a alma é salva? Pelo poder da palavra. Então, é por isso que existe essa guerra. O cara está lá na Cracolândia, está lá vendendo droga, está lá fumando droga, mas a alma dele está buscando, está querendo o quê? Está querendo a Deus, porque o Espírito dele fala com ele. O Espírito de Deus que habita nele, que quando ele aceitou Jesus, foi morar com ele, dentro dele, fica falando o tempo todo. Irmão, a gente, na verdade, não ganha alma. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. É porque às vezes você vai lá, dá um conflito para a pessoa, ela vem para a igreja e você fala assim: amém, que ela vai por Jesus. Meu Deus. O Espírito Santo ficou lá 24 horas, o dia todo, o mês todo falando com ele.
Você fez um convite, você acha que você ganhou aquela roupa para Jesus. O Espírito Santo trouxe, irmão. É claro que a gente está contribuindo. É claro que a gente não é um agente de Deus. É claro. Porque de repente pode dar um endereço para aquela pessoa que está em discussão com ela, não sabe onde ela vai. Você fala, deu uma ofrenda, deu um endereço para ela. A gente precisa entender isso. Então o pastor aqui vai dizer isso. Que a pessoa, se ela não está pecando, ela está salva. Pecou, nunca foi. Porque nem diz, ele nem fala que pede. Ele é um pouquinho melhor. A doutrina dele é um pouquinho melhor. Mas agora eu te falo. Presta atenção. Imagine você nessa situação. Você está na igreja. Faz parte da igreja dele. E quando você está pecando, pecados pesados, você sente que você está salvo. Mas um dia depois você caiu um pecado bravo, desses, né? Que a igreja escandaliza. O que você vai pensar? Uma confusão. Tem que ir para frente de novo. Reconciliar. Pecado. Se tem reconciliação, então tem jeito. Que essas igrejas que dizem que você perde a salvação, te reconcilia. Não é um paradoxo? Ah, mas vem cá, se perde, por que reconcilia? Então a reconciliação não é válida. Se perdeu. Oi? Não entendi a pergunta. Não, eu estou falando do que acontece nas outras igrejas. Nossa igreja não faz isso não. Aqui não é isso não. Estou dando um exemplo de como seria nas outras igrejas, como é que eles fazem nas outras igrejas. Entendeu? Então ele vai defender, a tese dele vai defender o quê? Que se a pessoa pecou e se afastou, que era um pecado, ele faz você se afastar de Deus. Então é natural que uma pessoa que ela vive na prática do pecado, ela não se arrepende, ela não ceia, ela perde a vontade de vir para a igreja. Normal. Não está se alimentando de Deus. Então, aí essa pessoa foi para o mundo. O que ela pensa? Nunca fui salvo. Vai dar uma esperança para ela. Às vezes você imagina essa mãe, depois ela volta e reconcilia. Aí depois ela volta para o pátio do pecado de novo. O que acontece na cabeça dela? Ela fica confusa. Ela não quer mexer mais com igreja, porque ela não consegue largar o pecado. Mas se você dá para uma direção, não, salvo você já é. Você só precisa amadurecer. Você dá para endereço, você dá para identidade. Ela sabe que ela é filha de Deus, ela sabe que ela é salva, e ela sabe que ela precisa voltar a fazer a obra. Você não deixa a cabeça dela o quê? Uma bagunça. Porque todas as vezes que o diabo vem te colocar dúvida, ele quer colocar dúvida na sua identidade. Olha o que ele fez com Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra, colocando dúvida. O que Jesus disse? Eu não preciso transformar a pedra em pão para poder provar que eu sou filho de Deus, não. O que ele vai dizer? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Se tu és o filho de Deus, então não lança daqui de cima para baixo. A Bíblia diz que transporta Jesus até onde? Pináculo do templo. Por que pináculo do templo? Porque ele acha que Jesus era religioso. Tem gente que acha que isso aqui é santo. Aqui eu tenho que ser certinho. Em casa eu posso botar para quebrar. Lá no monte, santidade. Fora do monte, bota para quebrar. Isso é religião. O que o diabo queria? Vamos testar se ele é religioso. Eu estou vendo que ele gosta de Bíblia. Vamos colocar ele em cima do santuário, em cima do templo, para ver se de repente ele confia no templo. E queria que Jesus pecasse. Se tu és o filho de Deus, já que você gosta de Bíblia, está escrito, olha o diabo, está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em alguma pedra. O que Jesus disse? Se Jesus se lança de lá, a palavra não se cumpria. E o que o diabo disse? Para trás de mim, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso provocar o Senhor para ele me defender, porque tropeçar
é diferente de se lançar. Se eu preciso passar por um lugar perigoso, porque eu preciso passar, não tem jeito, ou eu entrei numa situação onde eu não escolhi, aí eu estou tropeçando. Agora, se eu vou lá, né? Imagine que você entra numa dívida que você não queria entrar, mas entrou. Você vai falar para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, minha provisão. Agora não adianta você pegar o cartão de crédito e falar: Senhor, me para, que senão eu vou lá comprar esse negócio, eu vou lá comprar. Aí você compra o que não tem, o que não precisa, e com o dinheiro que você não tem, se divide. Aí não é tropeçar, aí é se lançar. E tem muito gente que faz isso, né? Oi, diga. Tem uma pessoa que ela é do mundo, ela acredita em Deus, aí está passando por uma dificuldade na vida, tudo dando errado, precisando de emprego, uma coisa assim, aí alguém vai e chama ela para ir na igreja. Aí ela vai na igreja, aí naquela semana ali que ela foi, ela viu que as coisas dela melhorou. Aí o pastor, alguém faz um apelo para ela aceitar Jesus, aí ela aceita Jesus, a porta de emprego com a área. Isso, só que ali, às vezes ela não teve aquele encontro com Jesus, aquele encontro com o Espírito Santo. Foi só tipo assim, as coisas melhoraram para mim e a porta de emprego se abriu. Isso que às vezes a pessoa recebe a bênção, ela envolve mais na casa, né? Isso aí foi só ver, recebeu a bênção aí. Mesmo que ela aceitou ali, mas não foi um encontro, tem que ter um encontro com Jesus. Ela até acredita em Deus. Qual que é a pergunta? Ela acredita em Deus. Aí ela não alcançou a salvação. Não, você falou, não envolveu salvação. Não. A sua pergunta é: uma pessoa está no mundo, pelo que você falou aí, a pessoa está no mundo, dá mais um pouquinho só de. Aí você falou para ela para vir para a igreja, para melhorar a situação dela, né? Ela veio, os portos melhoraram, não é isso? Aí ela recebeu a bênção, depois faz o quê? Vamos embora. Eu não sei se vocês lembram disso aqui, mas existem níveis de relacionamento com Deus. Já falei isso aqui já, vou repetir de novo. Níveis de relacionamento com Deus. Qual que é o primeiro nível? Oi? Primeiro relacionamento é quando a pessoa busca. Você falou? Quem falou? Nível de relacionamento com Deus. Então, primeiro nível. A pessoa que busca, a pessoa que está buscando um Deus. Que da mesma forma que ela vem aqui, ela pode ir na macumba. Pode ou não pode? Lá ela vai encontrar um Deus também? Vai. Alguém vai dizer para ela que se ela fizer um despacho ali, as portas vão se abrir, porque a entidade lá, o tranca-rua, vai mudar a vida dela. Tem gente que prega isso. Então, no primeiro nível mais raso, as pessoas estão buscando quem? Buscando Deus. Que é o caso do que o Mike falou. Eu vou convidar a pessoa para vir, ela vai fazer uma campanha, vai pegar uma oração, e é mais fácil que uma pessoa que não tem Deus vir e receber vitória do que um crente. Você tinha que perguntar: mas por quê, pastor? Porque o ímpio, ele tem certeza que ele é pecador, ele tem certeza que ele não merece. E na hora da oração, que você estiver fazendo, eu falava assim: Senhor, não mereço nada, sou vagabundo mesmo, eu sou esse cara aí pilantra.
devia nem estar aqui. Se tiver uma oportunidade, uma situação sobre abençoar, eu preciso dessa porta aberta. Nesse momento ele invocou a graça, que é a graça para quem não merece. O crente, ele tem dúvida de que merece. E quando ele tem dúvida, ele se coloca numa situação onde ele nem passa para o lado de quem tem fé e nem passa para o lado de quem não merece. Então, na dúvida, fica assim: eu até ia orar, mas eu pequei. Mas por que o pecado te impede de orar? Se ele não, porque quando você diz que se você não pecou, você teria confiança de pedir, você está dizendo o seguinte: é por mérito. Você tem que entender que toda a ação de Deus é por graça. Então vamos lá. O segundo nível de relacionamento com Deus é o nível de servo. É quando a pessoa veio buscar Deus e agora ela tem Deus, aceitou Jesus, e agora está servindo ao Senhor. É o nível de muita gente aqui. E eu queria que você subisse de nível. Não, quem é crente? Levanta a mão. Amém? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguém tem dúvida aí? Você serve a Deus? Quem é servo? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu particularmente entendo que quem é servo trabalha. Ou deveria. Né? Pastor, mas como assim? Pode ser. Porque a principal finalidade, função do servo é prestar culto, irmão. Você vem para o culto, você está trabalhando. Entendeu? E você ainda pode trabalhar no culto. Detalhe: quem assiste o culto pela televisão não está servindo, está assistindo. Porque quando eu jogo bola no campo de futebol, eu estou jogando o jogo. Quem está em casa assistindo o jogo está assistindo, está jogando. Então quem ficou em casa assistindo o culto pela televisão, pelo computador, pela internet, ele não serviu, ele assistiu o culto. Diferente de quem vem para a igreja. É porque tem coisa que parece que é e não é, né? Então vamos lá. Servo. Esse é o nível de relacionamento número 2. Tudo que você faz para Deus, existe recompensa. Recompensa você conhece ou você se liga? É assim? Recompensa. Eu acho que eu conheço. Então o servo tem recompensa. Pastor, qual que é o outro nível? Filho. O nível de filho. Então você começou aqui. Quem está buscando Deus, irmão, veio só para isso. E a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Não vou todo mundo repetir? Aquele que pede, aquele que pede, aquele que pede, recebe. Não diz que tem que ser crente. Então qualquer um que pediu a Deus, já recebeu. Porque Deus é naturalmente doador. E é por isso que eu falei. Tem gente que vai pedir a Deus e fica preocupado com o pecado dele, se ele merece ou não. Se você fizer isso, você já mudou. Porque merecimento, mérito, é por quem trabalhou. O seu patrão, quando paga o seu pagamento para quem trabalha de carteira assinada, trabalha para alguém, aquilo ali não é favor, não. Ele está te pagando por mérito. Entendeu? É mérito, é salário. Salário não é recompensa, salário é devido, é mérito. Então, por exemplo, quando nós somos chamados diante do tribunal de Cristo, lá vai ser julgada as obras. E se a sua obra que você fez, ela permanecer, você receberá galardão, recompensa, que você pelo trabalho que você fez. Então quando você evangeliza, você não está se salvando. Quando você prega a palavra de Deus, você não está se salvando.
quando você está entregando o seu dízimo, você não está se salvando. Isso tem nada a ver com salvação. Pastor, quem entregou o dízimo vai para o céu? Depende. E quem não entregou? Não tem nada a ver. Tem gente que não entrega dízimo, porque quando eu falo céu, na verdade eu estou falando do livro do inferno. Porque também o céu é tomado à força. Né? Eu gosto de falar sempre reinar, porque essa ideia de morar no céu, para mim, não é real. Alguns até vão lá, mas nem todos vão. Morar lá, ficar lá com os anjos. Entenda, você é ser humano, seu lugar na terra. Isso aqui não foi feito para poder Deus destruir. Isso aqui foi feito para o homem ir habitar. Então todo ser humano vai ficar aqui. Você tem que entender o que é ser humano, o que é anjo, o que é ser espiritual. São duas naturezas totalmente diferentes. Quando eu era novo convertido, eu tinha uma crise. Porque eu tinha, mesmo já casado e era de Jesus, eu tinha atração por mulheres de fora. E tem até hoje. Só que eu queria cegar os meus olhos. Porque eu percebi que eu não conseguia controlar quando eu vi uma mulher de fora e eu sentia desejo de atração por ela. Depois de amadurecido na fé, eu entendi que isso é natural. Natural do homem. O que não é natural? Eu não controlar. Então hoje eu consigo olhar, sentir desejo, atração e ter simplesmente maturidade, ser espiritual ao ponto de não chegar para ela e pegar o telefone dela ou cantar ela. Fica dentro do quê? Do âmbito natural do homem. Aí você imagina o homem, eu sou um homem casado, tem mulher, e eu queria que Deus tire de mim o desejo de mulher. Aí você imagina um homem de casa casado, mulher, vem cá, ei, não afim mais não, acabou, agora eu sou de Deus, agora é só de Deus. Para que você não quer saber então? Mas você, ué Jesus, o que aconteceu? Você acabou com o meu marido? Você entendeu como é que é o negócio? Isso existe, tá? Tem muita gente que se converte e acha que ele tem que ser anjo. Irmão, você tem que entender o que é natural. Desejos da carne. Foi Deus que colocou. Então, atração, sedução, desejo, natural. O que não é natural, pastor? Você não ter controle. Eu às vezes, até quando eu estou pregando para os rapazes que trabalham comigo, eu falo assim: olhar pode, sentir o cheiro pode, você não pode tocar. Passou, olhou, normal, natural. Você é homem. As mulheres também olham e também sentem também. Porque também é mulher. Não tanto quanto o homem, mas olha, também sente, também mexe. E em alguns casos você não pode nem ficar perto, senão pega fogo. Então, ser homem, ser mulher, ser humano, tem coisas da carne que mexe com você. Tem comida que mexe com você. Você fala, esse prato aí, por quê? Você é ser humano. Natural. Você consegue ficar sem dormir? Você se cansa? Você se sente desanimado? É coisa do ser humano. O próprio Jesus, quando veio nessa terra, o que ele fez? Sentiu sono, sentiu medo, sentiu fraquezas naturais do homem, do corpo humano, da natureza humana. Existem algumas coisas que veio depois do pecado, elas vão sair, né? Eu falei que Jesus sentiu medo não. Medo é coisa do velho Adão, depois do pecado. Quem está em Deus não sente medo. Mas existe dentro de nós uma reação ao perigo, que você pode assimilar como medo. Aquele arrepio, aquele alerta, né? Aquilo não é medo, mas é um alerta. Mas vamos aqui então, 1 Coríntios capítulo 5, quero ler um pedacinho desse texto, se der tempo. Alguma dúvida aí, irmão? Não falei do filho ali, vocês não, tá vendo? Não querem. Pastor, fala do filho. Primeiro nível de relacionamento é Deus. Todo mundo buscando a Deus para o quê? Uma porta de emprego. Por que a Universal agora? Que ela faz culto para ímpio, ela não faz culto para crente. A gente tem que aprender com a Universal, fazer culto para ímpio. Para de pregar para crente. Vem um visitante, muda sua pregação para ele, só para ele. Prega lá na cura, libertação. Irmão, entende? O ímpio não quer saber de fim do mundo, de inferno. Não quer saber.
que o ímpio quer saber? Pagar as contas dele, curar ele das enfermidades, abrir porta de emprego. É isso que o ímpio quer. O que o ímpio vem fazer na igreja? Buscar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Por isso que os evangelhos de Jesus, eles são ricos de quê? Em cura, libertação. O que Jesus fazia? Curava, libertava, multiplicava pão. Não era isso que ele fazia? E para os discípulos, pregava sobre o reino de Deus. A gente precisa sempre estar preocupado com isso. Vamos pregar para a igreja, maravilha, vamos pregar a mensagem para a igreja. Vamos falar sobre o Apocalipse. O crente quer saber do Apocalipse. O crente quer saber da volta de Jesus. Aí vem o ímpio. Não quer saber disso. O que é aniversário agora? Campanha para ímpio. Vamos aqui hoje fazer a campanha da caneta ungida. Hoje você vai pegar essa caneta aqui e você vai assinar o seu contrato. Traga a sua carteira de trabalho amanhã. Todo mundo vem com carteira de trabalho. Campanha da porta aberta. A caneta ungida. Dá certo. Por quê? Porque eles estão aqui no nível quê? Buscando Deus. Você sabe por que eles tiram tanta oferta das pessoas? Porque a pessoa, a maneira mais fácil para ela é pagar. As pessoas naturalmente têm dificuldade de receber de graça. Ela desconfia. Faz um teste, pega 100 reais, bota a mão de alguém e sai correndo. Ela pode sair para te devolver. Ela acha que é roubado. Quem deu 100 reais, eu estou todo, vou atrás dele. A gente tem essa dificuldade de achar o de graça. Mas você quer ver dar certo? Você vai vir aqui, ó, 7 quinta-feira. São 7 quinta-feira. Vai ter dia que você não vai ter força de vir. Você vai vir, você vai pagar um preço. Quando eu pagar preço, a pessoa, opa! Por que a pessoa que está dizendo, irmão, sabe qual é a campanha do aniversário que mais lota? Pergunta. A campanha de sexta-feira, que é a campanha de libertação desse carreiro, que todo mundo acha que tem alguma coisa errada na vida dela, ela acha que é macumba. Eu tenho 20 anos de congregação, não sei o que eu estou falando. Todo profeta que revela da macumba na sua vida. Então, eu senti, pastor. Senti, olho grande, não, de um tipo sapo lá perto, lá fora da minha casa, o sapo, quase que abri a boca dele para ver se o meu nome estava lá. Porque muita coincidência, o sapo está lá na minha porta, seco, morto. Falei, sabe, abre a boca dele para ver, vai que eu acho meu nome lá dentro. Falei, vai morrer, está morto já mesmo, está lá, não estou nem aí do sapo, irmão. Quem fez perdeu tempo de fazer. Porque eu creio na palavra de Deus. Se a Bíblia diz contra Jacó, não vale encantamento. Contra o Filho de Deus, não há o quê? Não tem palavra de maldição. Aí está debaixo de bênção. Veja bem, a segunda campanha do aniversário que dá mais gente é a campanha dos empresários. Segunda-feira, campanha dos empresários. Lota. Por quê? Porque todo empresário está passando por uma fase da empresa, irmão. Difícil não está passando. O que é empresário? Você acha que ele quer quebrar? Não quer. E olha só que interessante. O empresário tem dinheiro. Ele pode estar na dificuldade financeira, mas 100 reais para ele não é nada, 500 não é nada. Aí o que o empresário fala? Caramba, o pastor falou que se eu fizer uma oferta, se eu der um sacrifício, Deus vai me abençoar. Ele vai lá, pega o carro e dá. Ele vai lá, pega uma boa oferta, uma oferta de R$1.000, que é uma boa oferta. É o boi dele. E sabe o que acontece? Prospera. Dá certo. Porque mexeu com a área no mundo espiritual que funciona até oferta. Mexeu com isso aí, não vai dar certo. Um dia encontrei um vídeo na internet, no Instagram, uma mulher que ela é bruxa. Essas mantiqueiras. E ela falando que ela faz trabalhos, né, para fechar o corpo dos bandidos lá, que vai fazer um assalto. Aí o cara perguntou, mas você faz o trabalho para o bandido? Olha, eu não pergunto quem é. Eu não escolho cliente. Eu faço trabalho e cobro. Você tira lá do carro, o cara perguntou, mas você tira alguém da cadeia? Tirou já, perigoso aí. E assim, é caro. Porque eu tenho que ir para a encruzilhada. Então tem uma lista de aprendiz que vai ali, que eu preciso oferecer. Então é caro, eu falei, é quase 50, 60 mil só de material para o despacho. E tira. Porque envolve o mundo espiritual. Então, campanha dos empresários, o empresário, muitos deles, creem em Deus, temem a Deus, e entendem que estão fazendo algo para abençoar as pessoas. Então mesmo, não importa.
E ele não tem esse tempo para ficar aqui e virar crente. Ele não quer ser crente, não entende? O empresário ele não quer ser crente. Ele só quer a bênção de Deus, que todo mundo quer. Então ele está nesse nível aqui, ó, nível de... Irmão, não estou falando da mão universal, não. A universal não está preocupada porque esse empresário aceita Jesus e batiza e vem para ele para o estudo, não. Desde que ele continue fazendo, acompanha. Porque ele só quer ir no livro, mas é natural que os que estão ali, alguns que receberam a bênção, falam assim, poxa, se eu vim com giz e Deus me abençoou, e se eu ficar? Eu vou ter o dono da bênção. Aí se torna o quê? Certo. E aí o cara começa a vir, daqui a pouco ele quer servir água, ele quer ajudar a limpar, aí alguém fala assim, vamos levantar esse cara obreiro, passa lá no escritório, compra lá o uniforme, e vai servir. E ele só entrou de crachá, né? Bonitinho, fica na portaria, está ajudando, não virou certo, está trabalhando na obra. Agora eu quero falar para você um nível que quase ninguém quer atingir, o nível de filho. Porque o filho, ele entende que ele é herdeiro. E ser herdeiro ele também é dono. Então ele não pede, ele chega lá e pega. Ou seu filho chega em casa e pede para abrir a geladeira e pegar alguma coisa. Mãe, posso tomar uma água? Pede. Abre e pega. É filho. Se tiver intimidade, pega. Porque sabe que o pai e a mãe não vai? Então se você parar de chamar Deus de Deus e chamar de meu pai, agora não é só chamar de meu pai, é ter um coração de filho. Doer em você quando a igreja está vazia. Doer em você quando você vê a obra rachada. Que é acidente, que se preocupa muito com a casa, deve se preocupar. Com a limpeza da sua casa, deve se preocupar. Mas com a casa de Deus, alguém faz. Não sou eu, não é comigo. Então você não é filho. Porque eu dificilmente chego em casa e encontro a luz acesa e não apago. Por quê? Porque eu sou o dono. E muitas vezes eu falo com a minha filha, tem que apagar a luz. E eu fico feliz, às vezes que ela vê alguma coisa, ó pai, coloquei a carne lá hoje no freezer, queria estragar. O que é isso aí? É o filho preocupado com a mordomia da casa. Então se você é filho, seu coração tem que ser o quê? O mesmo de Jesus. É o que Jesus disse. Os discípulos chegaram para ele e falaram assim, mestre, você não vai comer? Jesus estava pregando para a mulher samaritana. E falou assim, a minha comida é fazer a vontade de Deus, do meu Pai. Então, esse nível é o nível que todos deveriam. Porque olha o que Jesus disse: o servo não fica na casa do Senhor por muito tempo, mas o filho, esse permanece. O desejo de Deus é que todo servo se converta em filho. Então não é só virar de boca, é sentir a dor, é se preocupar, é chegar na igreja e começar a olhar. Ah, o pastor que conte, ele que é o pastor, eu não sou pastor. Não, seu coração não é filho. É estar junto, é pensar, poxa, igual mais de quinta-feira aí, retrasado, se não me engano, eu vou fazer um negócio diferente, vou fazer um desafio. É isso, irmão, é sentir dor. É como se você fosse um pastor da igreja, entendeu? Se preocupar. Poxa, o que eu posso fazer? Será que eu vou ver com o Braz? De repente o Braz está precisando de alguém para ajudar para subir em cima do telhado. Mas eu não subo o telhado, mas de repente eu fico lá embaixo, eu dou a manta, eu levo uma água, está junto, irmão. É pegar um marado junto, não é só achar que não é com você. Então, tem gente que é assim, não, eu já entreguei o dízimo, os irmãos se viram para lá. Não é da minha parte. É servo. Quem dizima é servo. O filho dá tudo. Vende carro, bota na casa, ele dá tudo, é dele. O dia que você for empresário, eu quero que você seja, você vai entender o que eu estou te falando. Dificilmente, irmão, o empresário, ele não está vendo a empresa dele indo para o buraco, ele não vende o patrimônio e coloca no negócio. Porque ele sabe que é dali que ele come, ele sabe que dali é dele, é o sonho dele, aquele ali sabe, faz parte dele. Ele pega qualquer patrimônio e coloca no negócio. A minha empresa, ela só existe por causa do meu CPF. Já peguei vários dinheiros no meu nome para colocar na empresa. Por quê? Porque eu entendo que eu acredito no que eu estou falando. E já coloquei também aqui na igreja. No começo nós colocamos aqui, ó, 12 mil reais para abrir um negócio, porque não é só espiritual.
tem que ter um ponto, tem que pagar o aluguel, tem que colocar lâmpada, a gente tem que gastar. Então, quando você está colocando dinheiro, além do seu dízimo, seu coração é de filho. É isso que é ser filho, é nível 3. É estar preocupado com o culto, preocupado com o louvor, está preocupado, está orando, Senhor, me enche de alma. É preocupado mesmo, doendo, não é só de boca. Tem gente que fala assim, não, pastor, não tem coração de filho ainda. Deus queira que um dia eu chegue nesse nível. Mas eu quero ser um bom servo. Também, não vamos apressar. De repente você não chegou lá ainda. Mas Deus queria que você chegue. Porque você vai ver um nível de relacionamento com Deus muito bom. Um nível onde Deus te traz você para mais perto, vai te cobrar mais, não vai requerer mais de você, não vai aceitar mais certas coisas que um servo pode fazer, o filho não pode. Mas tem parte na herança. Jesus falou assim, a única vez que Jesus orou para curar alguém foi quando ressuscitou Lázaro. Todas as outras vezes Jesus simplesmente pegava e fazia o que? Abençoava e estava feito. No dia que ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou. Ele vai dizer assim, ó, eu estou orando, não é porque eu não creio, não é porque, é para que eles vejam e acreditem. Jesus sabia que ele não precisava orar, pedir ao Pai, né? Pedir. Ele sabia que simplesmente ele podia ordenar. O dia que você entender que quer ser filho, você para de orar e começa a declarar o que acontece na sua vida. É só isso. Porque você entende que o seu coração é do Pai? É. Oi. Eu estava vendo hoje na internet, aí passou um homem dando o testemunho dele. Queria saber se isso vai existir. Ele falou assim que ele não serve nenhum tipo de igreja. Ele acha que deveria ter uma igreja só, para não ter essa competição, entendeu? Qual igreja que é melhor, qual é que faz mais. Então, ele entrega o dízimo, ele vai em uma e outras. Mas se ele não vai à igreja, não entrega o dízimo aonde? Sem ser assim, o espírito do negócio de Matriz. Eu não sei. Se ele não vai à igreja, não está entregando dízimo. Então, por exemplo, ele vem aqui, igual hoje, a gente estuda. Convida, ele vai. Aí ele vai e entrega o dízimo aqui. Aí amanhã ele vai na Batista, ele vai lá também. Tem um ditado que diz que o macaco que pude dar em galho está querendo levar chumbo. Irmãos, não existe isso. Você tem que estar na congregação. Entenda. Assim, eu preciso trabalhar para a obra. Certo? Entenda que as igrejas são as empresas que contratam. Você tem que dar a carteira assinada para algum assinar. Você tem que ter um líder, você tem que estar debaixo da autoridade. Não existe isso. Você tem que prestar conta da sua vida. Onde você vai confessar os seus pecados? Tem que ter um líder, tem que ter alguém que te administre, tem que ter alguém que te oriente, alguém que você tem que pedir a ele permissão, bênção, em bom sentido. Né? Você precisa. A Bíblia diz que Deus levantou pastores. Pastor para quê? Para ficar aqui de nome? Para estar pacientado. E se você é ovelha, tem que estar debaixo de quem? Teve um centurião que falou assim para Jesus: manda-me que dê só uma palavra, não precisa ir em casa não. Eu sou homem de autoridade. E assim como eu estou debaixo de autoridade, eu tenho com quem eu prestar conta, eu também mando. Então só tem autoridade no mundo espiritual, também no mundo físico, quem está debaixo de autoridade. Quem não respeita a autoridade, não tem autoridade. Se a palavra de Deus é autoridade para você, os demônios te respeitam. Se você não está debaixo da palavra de Deus, se você atropela, se você passa por cima, os demônios não te respeitam. Correção é doce, né? Então, isso aí para mim é... Ou ele não conhece nada de Deus, ou ele é um soberbo e está precisando se consertar. Vou dar aqui só um trechinho para a gente não ficar em branco aqui, o texto. 1 Coríntios capítulo 5. A impureza da igreja de Coríntios, repreensões e exortações. Geralmente o que se há entre vós, geralmente o que se ouve que há entre vós é fornicação. Fornicação de tal que nem ainda entre os gentios se vê. Que abusa da mulher de seu pai. Paulo está tendo um problema na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios é a igreja mais carnal
das igrejas, né? É o lugar mais carnal. E Paulo chegou até o conhecimento de Paulo que o irmão estava tendo relação sexual com a mulher do seu pai. Eu nem sei se, aqui não fala, eu nem sei se o pai ainda estava com a mulher ou se o pai largou e ele depois pegou. Mas nenhuma das situações era permitida. O que é fornicação? Oi? Fala lá para o Brás, fala. Brás falou que é sexo fora do casamento. Todo sexo fora do casamento é fornicação. Não é permitido na Bíblia, né? O único sexo que pode é entre os cônjuges, pessoas casadas. Se não é casado, não pode ter sexo. É o que diz a Bíblia. Aí Paulo está chamando a atenção de quê? De que a situação é tipo assim, nem no mundo, Paulo está falando, nem lá fora, entre os ímpios, eu ouvi dizer isso, que o cara está tendo relação com a madrasta. Então Paulo chama a atenção que isso está no escândalo da igreja. O que Paulo vai fazer? Paulo diz assim: estáis inchados, nem ao menos vos entristeceis, por não ter dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então Paulo está preocupado que ninguém lá na igreja tomou a atitude de tirar o cara do meio da congregação. Agora, tudo indica que não era um novo convertido, que existem exceções. Entende? Até conversei com o meu pastor, eles deram uma aula sobre isso aqui, e eles falaram sobre essa doutrina da exclusão. E eu perguntei para ele, mas em que situação? Porque às vezes a igreja é pequena, às vezes a igreja é nova. Ele falou: não, isso aqui é para membros de igreja que são formados, gente que já tem conhecimento, gente que ensina, né? Gente que tem capacidade de ensinar, porque o novo convertido ainda está se libertando de algumas coisas. Então não se aplica a novos convertidos. E aí Paulo está repreendendo eles, né? Estais inchados, nem pelo menos entre se entristeceis, por não ter dentre vós tirado quem cometeu tal ação, e na verdade ainda que é ausente de corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós ao meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue para a destruição da carne. O fato de Paulo ter excluído ele não é para perder a salvação, é para que ele sofra na carne. E sofre mesmo. A carne pode ser destruída. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Está vendo que a salvação do espírito se perde? Aí Paulo fala assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levera toda a massa? Quem já fez pão caseiro? Quem sabe fazer pão caseiro? Podia fazer pra gente, né? Você pega o trigo, mistura ali na água, aí você pega um pouquinho de fermento, coloca no pão, o que o pão faz? Ele incha. Paulo está falando assim: esse tipo de coisa, o pecado é como fermento. Se ficar no meio da massa, vai entranhar. Por que o fermento ele faz inchar? Porque ele tem poder de penetrar a massa. Não tem no pão um pedacinho que tem fermento, o outro não tem. Todo o pão fica contaminado com o fermento. Paulo está usando aqui o poder de penetração. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz assim: as más conversações corrompem o bom costume. Você é santo, você é de Deus, mas se você fica no meio de gente fofoqueira, gente intrigante, gente de baixo nível, fica falando putaria, uma hora que vai acontecer, você tem que um pouquinho estar envolvido, está com vontade de fazer alguma coisa, te contamina. Entendeu?
Então você tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que eu devo falar, as más conversações corrompem o bom costume. A melhor coisa para quem está desanimado é andar com quem está acima de você. Ouvir pessoas que estão melhor do que você, não quem está abaixo. O que está abaixo tem que ser alimentado por você. Entendeu? Aí Paulo vai dizer assim: limpai-vos, pois, do fermento, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi salvo por vós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, pão sem fermento, da sinceridade e verdade. Já por carta vos tem escrito, que não vos associeis com quem se prostitui. Tem aquela pessoa que você está vendo que está na prática do pecado, está botando para quebrar. Não é que você vai ser inimigo dela, mas evita andar. Viu que a pessoa está com conversinha muito de baixo calão, é só isso que ela fica falando? Você evita. E é para tudo, irmão. Às vezes a pessoa tem gente que só aproxima de você para falar mal dos outros. Corta ela. Porque também traz consequência, ficar falando mal dos outros. Vigia também, precisa também falar. Não é aquele desabafo. Às vezes você vai desabafar, a pessoa fez uma coisa e te entristeceu. É um desabafo às vezes. Aí toda hora, não para. Aí não. Entende? Então Paulo está falando sobre isso aqui. Para tirar. Isso não quer dizer, Paulo falando, absolutamente não devar com os devassos do mundo. A preocupação do Paulo é com os crentes, que não devem ter esse comportamento. Ou seja, se você tem um amigo que é ímpio, e o cara só fala abobrinha, só fala coisa ruim, mas ele é ímpio, o que você tem que fazer? Você tem que pregar para ele. Você não deve cortar a amizade dele. O ruim é se o cara é crente. Os devassos desse mundo, ou os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque, engraçado, né? Os três, avarento, roubador e idólatra, tem a ver com dinheiro. Entendeu? Avareza, amor ao dinheiro. Roubador, gente que fica pegando dinheiro. Idólatra, porque a avareza também é idolatria. Às vezes a pessoa ela é avarenta e não sabe o que é. Gente que tem dinheiro, mas não gasta porque não quer gastar o dinheiro. Entendeu? Você está com dinheiro, mas não come uma marmita na rua porque vai gastar o dinheiro. Não é aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar a marmita porque tem que pagar uma dívida, não é isso. Ela tem o dinheiro dela, vai falar, não, vou gastar para quê? Então, o dinheiro tem que te servir. Ele é teu escravo. Tem que te trazer conforto. Se você não aprendeu ainda, pega uma nota de 100 reais, bota no sapato do seu pé, deixa o dia todo lá debaixo do seu pé. A nota de 100 reais. Tem gente que no teu limite vai amassar. Está novinho. Está doido de 100 reais. Bota lá no chão lá. Dinheiro, meu irmão, é ferramenta para te trazer conforto. Ele tem que servir. Se você mudar a sua mentalidade em dinheiro, já muda muita coisa. Vou ficar de pé, mas eu não quero adiantar.